Na hora do solo parece que a guitarra tá quebrada. Vocês conhecem essa frase? O primeiro disco é a coisa mais tosca que o Slayer fez na vida ou é um clássico do metal mundial? Fica até o final que vamos responder essa pergunta enquanto deciframos o disco Show No Mercy do Slayer. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, já deixar o like aqui para ajudar o vídeo a circular. E se estiver ouvindo a gente no Spotify ou em outras plataformas, se inscreve lá também, deixe seu comentário, que assim você vai acompanhar. Caso a gente faça uma segunda temporada dessa série, você já vai ser notificado. E se quiser também, segue a gente lá no Instagram, @decifrandodiscos. Vamos pro vídeo. Show No Mercy do Slayer foi gravado em novembro de 1983 e foi lançado pela gravadora Metal Blade Records no dia 3 de dezembro de 1983, data do meu aniversário de 5 anos, inclusive. A produção do disco ficou a cargo do próprio fundador da Metal Blade, Brian Slagel. Nos backing vocals da música Evil Has No Boundaries, além da banda, participou o Gene Hogan, que mais tarde seria influente baterista das bandas Dark Angel e Death, e na época era road do Slayer. A formação do Slayer é a mais clássica, a que interessa de verdade. Tom Araya no baixo e vocal, Jeff Hanneman e Kerry King nas guitarras e Dave Lombardo na bateria. Até quem não é tão fã desse disco tem que reverenciar o verdadeiro desfile de clássicos que temos aqui. Músicas que marcaram a carreira da banda e aparecem até hoje nos sets da banda nessa reunião aí que eles estão fazendo. Músicas como Antichrist, Die by Sword e Black Magic são exemplos. E além dessas, temos outras pedradas que são menos famosas, mas não por isso menos maravilhosas, como The Final Command, a faixa de abertura Evil Has No Boundaries, Fight to Death e a faixa título Show No Mercy. É um disco sim com uma produção meio tosca. Logo ali na primeira faixa já dá pra sacar que, por exemplo, tem na hora que puxa um riff sobra uma outra guitarra ali, um barulhinho de guitarra. Era uma banda muito nova, inexperiente e uma produção realmente bem simples. Mas eu gosto demais desse disco. Até porque eu ouço outros discos de metal, de punk, com produção mais tosca que essa, e isso pra mim nunca foi problema. Até um dos meus discos favoritos do Kiss, o Hotter Than Hell, que tem uma produção pra lá de bizarro, ainda assim é um disco maravilhoso. Mas eu entendo que as pessoas que pegaram o Slayer logo ali naquela trinca, Raining Blood, South of Heaven e Season in the Abyss, ouçam aqueles discos e quando vêm pra cá acham a sonoridade mais precária e a produção não soa tão poderosa. Mas pra mim essas músicas têm uma crueza e uma fúria muito única, e isso torna elas muito especial na discografia da banda. Eles ali ainda no começo da carreira, misturando influências, encontrando uma identidade própria. Tem New Wave of British Heavy Metal espalhado por aqui, tem hardcore punk a colar, principalmente da influência do Jeff Hanneman, que sempre gostou muito do estilo, sempre grudou adesivos nas guitarras, camisas de bandas de hardcore punk. E ok, os solos ainda não eram tecnicamente excelentes, mas o desfile de riffs malignos aqui, de guitarras poderosas, bateria do Dave Lombardo aqui já começando a mostrar o que veio, e os vocais do Tom Araya já excelentes. Para mim, isso compensa qualquer falta de virtuosismo na hora dos solos. Até porque o Slayer, no geral, tem um ou outro solo que pega ali na veia, que marca uma música, mas no geral, o que pega nas músicas mesmo são os riffs de guitarra. E para mim, o Show No Mercy tem a essência do Slayer nessas músicas. Eu ouço esse disco sem pular uma faixa. Top 5 da banda com certeza. E pra mim uma maravilhosa tosqueira clássica. E você, gosta do Show No Mercy do Slayer ou acha muito tosco pra você? Deixa a sua opinião nos comentários. Diga o que você achou dessa série de 10 vídeos do Decifrando Discos Extreme. Recomendo os vídeos para os amigos e amigas, que dependendo da resposta de vocês, quem sabe a gente não traga uma segunda temporada em 2025. Valeu e até a próxima.